Pastor Vitor, uma pergunta muito polêmica do mundo da teologia. Os gigantes, eles eram filhos dos anjos com as mulheres mortais? Bom, vou responder isso para você na palavra, na doutrina bíblica. Porque como esse pensamento ele é extraído de uma passagem bíblica e também de um livro apócrifo, que é o livro de Enoque, merece ser refutado através de passagem bíblica, de uma citação das escrituras, de várias citações das escrituras sagradas. Preste bastante atenção. Os que defendem essa posição, eles baseiam a sua tese no livro de Gênesis capítulo 6. Eu vou dar uma lida aqui em alguns versículos e eu quero que você analise comigo o texto e a gente vai fazer uma breve reflexão e eu vou explicar bem sobre isso aí. Preste atenção. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Presta bastante atenção. Os que analisam esse texto, eles analisam da seguinte forma. Eu estou falando os que defendem a posição de que os gigantes, eles eram uma raça mista de anjo com seres humanos. Os anjos, um belo dia, olharam para as filhas dos homens, acharam elas bonitas, tiveram desejos sexuais por elas, a libido deles aflorou, porque para o homem sentir desejo pela mulher, ele tem que ser aflorado pela sua libido, pela sua testosterona, pela sua masculinidade e ficar realmente excitado através dos seus órgãos reprodutores, seus órgãos sexuais. É assim que funciona o acasalamento e a união do macho e de uma fêmea. Bom, é o que os que defendem essa posição falam, que os anjos se materializaram, estavam com órgãos sexuais masculinos e tiveram relação sexual com as mulheres, tomaram posse delas, elas geraram filhos que foram os gigantes, e isso explicaria o caráter mau e violento dos gigantes, por serem híbridos de anjos caídos com seres humanos. Nós vamos ter vários problemas com essa interpretação. O primeiro problema é o seguinte: se isso for baseado no livro de Enoque, nós fomos ter o livro de Enoque como base, fica difícil porque Enoque não escreveu, Enoque que foi descendente de Sete, ele jamais escreveu livro algum, até mesmo porque a escrita ela foi criada na civilização mesopotâmica muitos milhares de anos depois da civilização pré-diluviana, que foi a civilização que Enoque viveu. Então não tem possibilidade de Enoque escrever qualquer livro, porque a escrita foi inventada pelos fenícios, pelos assírios, pelos povos mesopotâmicos, muitos milênios depois, quando a civilização já estava estabelecida na Mesopotâmia. Então descarta a ideia de que o livro de Enoque foi escrito por Enoque. E por que tem o nome de Enoque? Porque na antiguidade, quando o camarada ele tinha um tipo de um pensamento que não era bem aceito, que não era um pensamento doutrinário da própria religião vigente, ele, para poder acreditar suas teses e suas heresias, eles escreviam livros e colocavam no nome de pessoas sérias, para poder dar credibilidade. Era uma forma de enganar as pessoas e seduzi-las a
ler e aceitar as suas heresias. Então, os apócrifos, os livros apócrifos, os não canônicos, são muitos, desde do Novo, do Velho Testamento, são justamente livros que não são inspirados pelo Espírito de Deus e não tem comprovação alguma de que foram escritos por qualquer um dos autores creditados ali. Então, Enoque não escreveu. Esse livro ele foi escrito no período do exílio de Israel, não foi nem no período antigo de Abraão. Esse livro ele veio a existir, foi justamente no período do cativeiro, naquele período, vamos dizer, intertestamentário, dos 400 anos do silêncio. Foi quando apareceu esse livro e muitos outros apócrifos, tá? Então, descarta isso aí. A questão de filhos de Deus, vamos lá. Queridos, filhos de Deus não é só os anjos, não. A Bíblia chama o povo de Israel de filhos de Deus, porque eles têm uma aliança com Deus de Israel. Não é somente os anjos que são chamados de filhos de Deus. Os justos, os crentes, os cristãos, nascidos de novo, regenerados, eles também são chamados de filhos de Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, diz o quê? Que todo aquele que crê em Jesus, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todo aquele que crê no seu nome. 1 João é o que ele mais fala nas suas cartas, que nós vamos conhecer os filhos do diabo, que são aqueles que cometem pecado. Ele vai citar Caim como aquele que é o patriarca de todos aqueles que pecam e são filhos do diabo e também são geração de Caim, filhos de Caim, portanto. Só você ler 1 João, toda a carta, que você vai ver o que eu estou dizendo é bíblico, é correto, está lá. E ele vai citar que todo aquele que anda em santidade obedece a Deus é filho de Deus, que anda nas pisadas e no exemplo de Cristo. Bom, vamos lá. Outro detalhe também. O próprio Jesus, ele já lança por terra essa crença. Essa crença, esse livro de Enoque, ele era muito popular no tempo de Jesus. Era praticamente um best-seller. E a mentalidade judaica das pessoas comuns estava muito envenenada por esse escrito. Mas o próprio Jesus, sabendo disso, ele lança por terra esse tipo de pensamento. Você vê que o próprio Jesus não acreditava nisso e refutava isso, e refutou. Jesus vai falar lá em Lucas capítulo 20, versículo 34 a 36, eu vou repetir, leia aí, Lucas capítulo 20, versículo 34 a 36, Jesus vai dizer que na vida eterna nós não nos casaremos e nem seremos dados em casamento. Nós seremos semelhante aos anjos do céu que não se casam, não reproduzem. Portanto, os anjos, eles não possuem sexo. E isso quem está dizendo não é o pastor Vitor, não é nenhum pastor, é o próprio Jesus que declarou e falou. Então, para mim, essa passagem não tem nem explicação, ela já é o suficiente para lançar por terra essa linha de pensamento e a gente abandonar a crença nisso aí. Porque Jesus é que está certo. O próprio Jesus, na ressurreição, no capítulo 24, versículo 39, ele vai chegar para os discípulos e dizer, olha, toquem em mim e me apalpem que eu sou de carne e osso, eu não sou um espírito. O próprio Jesus vai dizer que os anjos e os demônios que são espírito, eles não possuem corpo e você não pode tocar neles, nem eles tocarem em você. Eles não são matéria. Portanto, ou seja, é impossível que o anjo tenha relação sexual ali porque eles são espíritos. Jó diz o quê? Jó fala que os filhos de Deus estavam com os filhos da alva, com as estrelas, louvando e glorificando a Deus. Ou seja, os anjos são chamados filhos de Deus, como eu falei, mas os homens que são servos do Senhor, que andam com Deus, que têm aliança com Deus, também são chamados de filhos de Deus. E outro detalhe importante também é o seguinte, que nós devemos ter uma explicação em Gênesis capítulo 6 para nós revelarmos quem são esses filhos de Deus aqui no capítulo 6.
Quem são, portanto, esses filhos de Deus aqui relatados que olharam as filhas dos homens? Queridos, se vocês lerem o capítulo 4, o capítulo 5 de Gênesis, os capítulos anteriores, você vai ver o seguinte: existiam duas gerações na terra. Existia a geração de Sete. Sete foi aquele que substituiu Abel. Depois que Abel morreu, quando Caim o matou, aí nasceu de Adão e Eva Sete, e da geração de Sete surgiu os mais justos, santos e piedosos seres humanos que já pisaram na terra. Aí ele vai falar de Enoque, que andou com Deus, numa intimidade com Deus tão grande, era um grande sacerdote, era Enoque, porque ele vivia entre o céu e a terra, de sorte que Deus o levou e o arrebatou, porque justamente ele era um homem muito santo, descendência de Sete. E aqui vai dizer que toda a descendência de Sete, inclusive no capítulo 4, versículo 26, diz assim, olha: e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. A partir de Enos, filho de Sete, começou-se uma geração de sacerdotes. Porque quem invoca a Deus e presta culto a Deus são sacerdotes. Então era uma geração de sacerdotes. A geração de Caim foi uma geração de homicidas. Lameque, ele repete, Lameque, descendente de Caim, ele repete a ação do seu antepassado Caim, do seu avô. Ele mata um jovem, briga com um jovem, mata um jovem e transforma isso num cântico, numa poesia, e se gloria da sua bravata de ter matado um jovem. E ele fala: matei um jovem, me vinguei, e Caim foi vingado 7 vezes, mas Lameque será vingado 70 vezes 7. Tanto é que Jesus destrói isso que Lameque falou, dizendo que eu devo perdoar o meu inimigo 70 vezes 7. E não se vingar 70 vezes 7 como Lameque, geração de Caim. Então, meus queridos, toda a geração de Caim foi má, foi perversa. Eles foram inventores, cientistas, inventaram tendas, instrumentos musicais, instrumentos de aço, de metal, de ferro, criaram gado, porém eram homens maus, homens ímpios, e a descendência de Sete toda de sacerdotes e de profeta. E o último profeta anunciador da palavra de Deus foi Noé, o último dessa descendência de Sete, que justamente anunciou para a sua geração o juízo de Deus do dilúvio. Então toda a descendência de Sete eram filhos de Deus. Os filhos de Deus aqui que olharam as filhas dos homens é justamente a descendência de sacerdotes e profetas, homens que andavam em intimidade com Deus, homens que viviam entre o céu e a terra e que se misturaram com as filhas dos homens, as filhas de Caim. E aí nasceram filhos, muitos desses filhos eram gigantes e eram grandes guerreiros de renome, e a terra se corrompeu, devido à raça santa praticamente ficou extinta. A geração santa de Sete acabou se perdendo porque se misturou com a descendência de Caim, e a humanidade se corrompeu de vez, e por isso que houve o dilúvio. Queridos, se a descendência de Sete, ela se tivesse mantido pura, não aconteceria o dilúvio. Deus ia destruir a terra com toda uma geração de Sete de justos habitando na terra. Foi justamente porque a raça santa, toda ela se contaminou, com exceção de Noé, toda ela se contaminou, se misturou, que veio o dilúvio para trazer juízo. Então, esta é a minha posição, e se você tem uma posição contrária a esta, digite aí, poste nesse vídeo a tua posição, explica a tua tese, a tua linha de pensamento. Será muito bem-vindo se você concordar. Se você concorda comigo, me dá uma força, reforce, bote mais argumentos, comente algo. E se você gostou do vídeo, se esclareceu, te trouxe conhecimento e foi bênção de Deus para a tua vida,
dê um like, não custa nada. Se você der um like, você vai estar me abençoando. E em nome de Jesus, Deus te abençoe também, porque você vai estar dando relevância ao meu canal. Meu canal é um canal de Deus, é um canal cristão com coisas de Deus. Então ajuda o meu canal, tá? Dá um like, compartilhe, se inscreva também se você não for inscrito. Um grande abraço, Deus abençoe tua casa, tua vida grandemente em nome de Jesus.